Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou
mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de Ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da Tua presença, da Tua casa. Eu entrego em Tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o Teu abraço
no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero trazer uma reflexão em um dos livros chamados Profetas Menores. Livros que são pouco pregados nas igrejas, de uma forma geral. E hoje eu quero convidar você a ler uma passagem comigo do livro de Amós. Amós era um líder incomum, um pastor pacato de Judá, sem credencial nenhuma, a não ser a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele desafiou os vizinhos do norte a se arrependerem do seu desrespeito à justiça e da sua sede pelo materialismo, declarando que somente quando eles seguissem a liderança divina é que o povo seria salvo do castigo. Sabe, irmãos, o livro de Amós é profundamente atual. Daqui a pouco eu vou ler a passagem com você. Mas eu quero dizer que ele não é só uma mensagem para o povo de Israel do século 8 a.C., mas ele é um espelho profético que reflete os pecados da nossa sociedade moderna. O profeta se dirigia a uma cultura que, em muitos aspectos, se parece demais com a nossa cultura. Uma cultura materialista, onde o sucesso era medido pela riqueza, pelo luxo e pelo acúmulo de bens. As elites viviam em casas adornadas com marfim, enquanto os pobres eram esmagados e explorados. Não parece com o nosso tempo?
em que a ostentação é celebrada nas redes sociais e a desigualdade se alastra por todo o mundo, nas ruas das grandes cidades? Amós falava a uma sociedade marcada pela ganância desenfreada, onde os poderosos distorciam o direito e vendiam o justo por prata, como está em Amós 5, verso 12. Hoje em dia, nós vemos grandes escândalos de corrupção, empresas que enriquecem à custa da dignidade dos trabalhadores, sistemas que favorecem sempre os mesmos, enquanto os marginalizados seguem invisíveis. Aquela também era uma cultura arrogante, onde o povo acreditava ser intocável por causa dos seus rituais religiosos. Ou seja, eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, cantavam louvores, mas Deus os rejeitava, porque seus corações estavam longe da justiça e da retidão. Isso nos confronta, porque muitos hoje frequentam igrejas, usam uma linguagem religiosa, uma linguagem gospel, mas ignoram os fundamentos do reino de Deus: justiça, misericórdia e fidelidade. O profeta Amós adverte que nenhuma cultura sobrevive muito tempo quando está fundamentada na opressão, na indiferença com o sofrimento alheio, na idolatria do dinheiro e no culto vazio. Ele diz com clareza, em Amós capítulo 5, verso 14, busquem o bem, não o mal, para que vivam. Isso aqui não é só um chamado espiritual, mas é um chamado existencial, um chamado social e urgente. Hoje, nós vivemos tempos de abundância tecnológica e escassez de compaixão. Produzimos inteligência artificial, mas não conseguimos resolver o problema da fome no mundo. Temos prédios luxuosos e crianças dormindo na calçada. A fé, muitas vezes, é usada como instrumento de poder político e não como expressão de amor ao próximo. Sabia que quando você dá o like no vídeo, o YouTube entrega ele para outras pessoas? Essa mensagem, quando você dá o like, é recomendada para que outras pessoas assistam. E como eu gostaria que muitas pessoas assistissem a essa palavra, a essa reflexão que nós trouxemos hoje. Então dê o seu like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Sabe, assim como naquela época, Deus continua buscando um povo que vive com integridade. Sabe, irmãos, assim como naquela época, até hoje, Deus continua buscando um povo que viva com integridade, que não negocie princípios por conveniência e que transforme a adoração em ação. A mensagem de Amós não é só um recado amargo. Sabe aquelas mensagens que você geralmente não vai ouvir no púlpito das grandes igrejas? Então, essa é a mensagem pregada por Amós. Um apelo à mudança. Um apelo para que a justiça volte a correr como as águas e a retidão como um ribeiro perene. É o que ele escreveu em Amós capítulo 5, verso 24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Porque quando o povo vive segundo a justiça de Deus, o culto se torna agradável, o louvor é verdadeiro e a sociedade é restaurada. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: que a minha adoração seja sincera. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Que a minha adoração seja sincera. O capítulo 5 de Amós
é uma das seções mais contundentes contra a religiosidade vazia de Israel. Amós denuncia um povo que mantém ritos e festas religiosas, mas ignora a justiça, o cuidado com os pobres e a ética no cotidiano. Deus não se impressiona com formas religiosas externas, mas ele se agrada de uma sociedade que pratica a justiça. O termo justiça, no hebraico, aqui é a retidão nos relacionamentos humanos e comunitários. Já a expressão juízo, que é mispá, se refere à aplicação prática dessa justiça no tribunal ou na vida cotidiana. Ou seja, era um povo que fazia sacrifícios, que cantava louvores, participava dos cultos, mas vivia de forma corrupta, exploradora e injusta. Por isso, Deus rejeita o culto e clama por justiça como um rio, contínua, abundante e fluida. O grito do profeta Amós é o mesmo que ecoa nas ruas, nos púlpitos proféticos que nós ainda temos nos dias de hoje, e nas vozes que se levantam contra a hipocrisia religiosa. O pastor batista Martin Luther King, em seu discurso histórico Eu Tenho um Sonho, ele citou esse versículo. Ele diz assim no discurso: não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos até que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Isso mostra que a mensagem de Amós não é datada, mas ela é eterna, atemporal. Onde houver desigualdade, racismo, corrupção, exploração do pobre, culto vazio e insensibilidade à dor e às necessidades do próximo, a profecia se atualiza. Esse é o recado que o Espírito Santo está dando à igreja hoje. Não adianta cantar lindos louvores se a justiça não for praticada. Não adianta levantar as mãos nos cultos se elas não estiverem estendidas para ajudar o necessitado. Não adianta falar de avivamento se ele não gerar arrependimento, compaixão, generosidade e justiça. A justiça é a liturgia que Deus não rejeita. Diante dessa palavra, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perguntar: o que Deus quer de mim? Sabe, porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus haja de forma coletiva, mas a mudança começa individualmente. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer de mim? Tem uma resposta que pode ser a sua resposta, que está no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Nós não podemos viver uma fé apenas de palavras, mas sim de ações coerentes com o caráter de Deus. A espiritualidade verdadeira se revela na maneira como tratamos o próximo, especialmente os mais vulneráveis. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E o verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé que a minha adoração seja sincera. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra
tão atual, tão desafiadora para nós. Queremos ser uma geração que vive a tua justiça. Não apenas falamos em teu nome, mas caminhamos segundo o teu coração. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nos escondemos atrás da nossa religiosidade, atrás de rituais, de cultos vazios, enquanto ignoramos a dor do próximo. Purifica o nosso coração e a nossa adoração e alinha as nossas intenções aos valores do teu reino. Que a justiça corra em nossa vida como um rio, constante, puro e vivo. Levanta em nossos dias vozes proféticas que não tenham receio de denunciar o erro e que promovam o arrependimento e a restauração. Ensina-nos, ó Deus, a praticar o bem, a buscar a equidade e a amar a misericórdia. Que cada um de nós seja um canal do teu amor e da tua justiça nessa terra sedenta. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. E eu sei que a maioria desses pedidos vem justamente dessas pessoas que são menos favorecidas, pessoas que não têm recursos físicos, emocionais, espirituais, mas elas têm a fé. Elas têm, ó Deus, a esperança que é depositada aqui através dessa oração. Que o Senhor atenda a cada pedido aqui segundo a tua vontade, ó Deus. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra, cada família, ó Deus, que for alcançada por essa mensagem, seja tocada pelo teu Espírito e esteja com o coração aberto para uma mudança. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus pode transformar uma nação, pode transformar uma igreja, uma família e uma vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, com confiança, te agradecendo, ó Deus, por mais uma semana que está começando. Nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu quero entregar a semana desse irmão e dessa irmã em tuas mãos. Que seja uma semana de progresso, de paz, uma semana de realizações. Que seja uma semana em que eles sintam a tua presença em cada detalhe. Não permita, Pai, que o medo paralise essa pessoa. Não permita que a insegurança vença, que o cansaço tire o foco dela. Fortalece esse coração. Traz clareza, direção e ânimo renovado. Que nenhuma muralha permaneça de pé diante daquele que tem depositado a sua confiança no Senhor. E que ao final desta semana, essa pessoa olhe para trás e perceba o quanto o Senhor foi bondoso, o quanto o Senhor esteve presente. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os caminhos dela, Pai. Que o Senhor destrave no mundo espiritual aquilo que tem sido travado e que ela possa continuar prosseguindo e avançando, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse novo começo.
Que esta semana seja uma semana leve, uma semana produtiva, uma semana cheia da presença do Senhor. Que as portas se abram para você. Que aquilo que estava travado volte a fluir. Que a sua mente esteja em paz. Que as suas emoções estejam firmes. E que você caminhe com propósito, com coragem e com fé. E que tudo aquilo que quiser te paralisar, tudo aquilo que quiser enfraquecer a sua fé ou tirar a sua motivação, caia por terra. Não tenha nenhum poder contra você. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Salmos 18, verso 29. Salmos 18, verso 29. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Aleluia. E é nessa força que você vai viver a sua semana. Nada, absolutamente nada vai te impedir de avançar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. É uma alegria ter você aqui. Eu sempre peço aqui, no começo dos meus vídeos, algumas coisas que são muito importantes para a gente. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, aqui do lado de cá. Ó. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, fique à vontade para fazer isso, se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Minuto com Deus é um ministério independente. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens cristãs todos os dias para a sua edificação. Então, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você também tem a oportunidade de nos apoiar. Amém? Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, essa passagem que eu li, com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas, foi escrita por Davi, num momento muito especial da vida dele. Davi não estava mais fugindo, ele já tinha passado pelos vales mais escuros, pelos desertos mais solitários, pelas humilhações mais profundas. Esse salmo foi escrito depois que ele finalmente recebeu livramento dos seus inimigos. Depois que Saul, que estava perseguindo ele, já não estava mais no trono. Davi estava agora em segurança. Mas ele não se esqueceu de tudo que ele viveu. É por isso que o Salmo 18 é tão forte. Ele é uma declaração de gratidão, mas ele também é uma lembrança viva de tudo que o rei teve que enfrentar até aquele momento. Foi nesse contexto, lembrando de todas as vezes que Deus o fortaleceu para não desistir, todas as vezes em que o Senhor fez com que ele continuasse lutando, todas as vezes em que Deus o ajudou a fugir, a suportar, a vencer. Foi nesse contexto que Davi escreveu essas palavras. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Davi sabia o que era ter muralhas diante de si. Ele sabia o que era ter pessoas mais poderosas, soldados mais armados e situações mais injustas. Mas ele também sabia que com Deus ao seu lado, ele não precisava derrubar a muralha inteira. Ele só precisava de coragem suficiente para saltá-la. E eu sei que você também tem muralhas diante de você. Tem coisas que parecem te impedir de crescer. Tem situações que se repetem
e te fazem duvidar do seu valor. Tem feridas que você até achou que já tinha superado, mas que ainda doem dentro do seu peito. Tem dias em que você se pergunta se ainda vale a pena tentar. E tem pessoas ao seu redor que não fazem ideia das lutas que você enfrenta em silêncio. Mas eu quero que você ouça isso. Você vai vencer. Tudo isso. Você vai passar por cima dessas coisas. Eu não estou falando aqui de força humana, de capacidade humana. Não é sobre você ter a estratégia perfeita, a coragem perfeita ou o plano perfeito. É sobre confiar em Deus. E com a ajuda dele, você vai conseguir saltar. Mesmo que pareça alto demais, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que pareça que ninguém mais acredita em você, com Deus você vai avançar. Amém? Esse versículo, irmãos, que Davi escreveu, foi no momento em que ele tinha passado pelas lutas mais difíceis da sua vida. Não era uma promessa vazia, era um testemunho real. Ele sabia do que estava falando. Davi sabia o que era ser perseguido, injustiçado, desprezado. Ele sabia o que era viver escondido nas cavernas, esperando o tempo de Deus, enquanto tudo ao redor dele parecia estar dando errado. E mesmo assim, ele declara com autoridade, com fé: com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. É isso que nós precisamos lembrar. A fé que vence não é a fé que foge da batalha, é a fé que avança, mesmo quando tudo parece travado. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, o seguinte: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Paulo está dizendo a mesma coisa que Davi disse. Ele está dizendo que quem caminha com Deus não precisa temer as barreiras, porque o Senhor vai à frente. E nenhuma força deste mundo pode deter alguém que anda debaixo da vontade de Deus. Davi saltou muralhas. Paulo superou prisões. E você também vai seguir em frente. Com fé, com obediência, com fidelidade. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua força, é na força do Senhor. Mas vai acontecer, vai destravar, vai romper. Nada, nem o medo, nem a culpa, nem as palavras negativas que você ouviu um dia, nada disso vai te impedir de avançar nessa semana. Talvez essa semana você receba uma notícia inesperada. Pode ser algo no seu trabalho, na sua família, ou até uma resposta que você estava esperando de alguém e ela venha negativa. Talvez você esteja começando essa semana já cansado, sem saber como vai conseguir ter energia para tudo que você precisa resolver. Ou quem sabe você esteja tentando recomeçar em alguma área, sabe? Depois de tanto tempo parado e os primeiros passos ainda estejam difíceis demais para você. Em momentos assim, vem a vontade de desistir, de parar, de recuar. Mas é aí que entra a sua decisão. Você vai deixar isso te travar ou vai confiar que Deus está agindo mesmo quando você não vê? Avançar não significa que tudo vai dar certo do seu jeito. Significa que você não vai voltar atrás, que você não vai se entregar, que mesmo com medo, você vai fazer o que precisa ser feito. Vai levantar, trabalhar com aquilo que você tem em mãos, você vai orar,
vai perdoar se for preciso, vai dizer não se for necessário, porque quem confia em Deus aprende a reagir com sabedoria, não com desespero. A muralha continua lá, mas a sua postura diante dela é que muda tudo. A dor pode vir, mas você não vai deixá-la definir o seu caminho. A crítica pode surgir de onde você menos espera, mas você vai lembrar quem é que te chamou. O atraso, a demora, pode frustrar muitas vezes, mas você vai continuar caminhando, porque quem avança com Deus não depende da aprovação dos outros, nem de resultados imediatos. Depende só da convicção de que Deus está no controle. É isso. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que essa seja uma semana surpreendente para você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua semana. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxe à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui. Se você se lembrou de alguém por quem você está orando, alguém da sua casa, alguém que você conhece que está passando por uma dificuldade, alguém que está num hospital, que está enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar, coloque o nome dessa pessoa aqui. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nesse momento, com reverência e com fé. Nós nos humilhamos na Tua presença. Primeiro queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo quando as coisas não saem como a gente espera, o Senhor continua sendo bom. Obrigado por cada livramento que nós nem percebemos muitas vezes. Obrigado por cada noite que o Senhor nos guardou. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite começar com a Tua graça sobre nós. Te agradecemos porque mesmo em meio às nossas limitações, o Senhor continua tendo paciência com a gente. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós também queremos, com humildade, Te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto. Pelas vezes em que desacreditamos do Teu cuidado e tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Perdoa, Pai, quando deixamos a ansiedade nos dominar, quando agimos com raiva, quando perdemos a paciência, quando falamos sem pensar, ou quando nos afastamos de Ti. Perdoa, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes que muitas vezes não refletem o Teu caráter. Nos limpa, nos renova e nos ensina a caminhar em santidade. Eu quero orar por essa pessoa que está aqui comigo ouvindo essa palavra. Eu oro por esse irmão e essa irmã que começou essa semana precisando de força, de ânimo e de coragem. Que o Senhor coloque um novo espírito dentro dela. Um espírito de determinação, de confiança, de obediência. Que essa semana não seja marcada pelo desânimo, mas que seja cercada de pequenas vitórias diárias. E mesmo se as dificuldades vierem, que ela tenha sabedoria para reagir. Que ela saiba o momento de falar e o momento de se calar. Que ela saiba quando agir e quando esperar. Que ela sinta paz, mesmo diante daquilo que ainda não está resolvido. Que ela saiba que com a ajuda do Senhor, nada será grande demais, a ponto de paralisar os planos que vêm do alto. Que ela avance, Pai, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus relacionamentos, que ela cresça na intimidade com o Senhor,
que ela cresça como pessoa, como serva, como ser humano. Que ela não aceite mais ficar parada onde o Senhor já mandou ela sair. Que ela não aceite mais viver num ciclo de medo, culpa ou estagnação. Renova essa mente, Pai. Renova essa alma. Renova essa força interior que só o Teu Espírito pode nos dar. Eu quero interceder por cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na saúde. Que o Senhor visite hospitais, lares, leitos de dor e derrama a Tua cura. Eu quero orar por aqueles que estão clamando pela conversão de alguém da sua família. Pelo seu filho, sua filha, pelo seu cônjuge, pela sua mãe, por um amigo. Eu oro por aqueles que sofrem por ver alguém tão distante da Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, aqueles que estão presos em vícios. Vício do álcool, das drogas, dos jogos, vício da pornografia. E eu quero orar não só por essa pessoa que está presa nesses vícios, mas pelas famílias que são afetadas, direta ou indiretamente, por causa desse comportamento. Que o Senhor quebre correntes, tire o desejo da alma e traga libertação completa. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que vivem um momento de dificuldade financeira. Pessoas que estão escrevendo aqui nos comentários, que entregam suas finanças em Tuas mãos e que confiam que o Senhor vai fazer o melhor por elas e pelas suas respectivas famílias. Pessoas que vão escrever aqui o nome de um filho, uma filha, um irmão, alguém que está passando por um momento de necessidade, alguém que está endividado, endividada. Eu apresento todos esses nomes no Teu altar, porque eu sei que o Senhor conhece cada um e que nada passa despercebido aos Teus olhos. Ó Deus, contempla cada lágrima derramada aqui durante essa oração, cada clamor silencioso que não consegue nem se transformar em palavras. E atenda, ó Deus, cada pedido segundo a Tua vontade. Não porque merecemos, mas porque dependemos de Ti. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de milagre, de respostas para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Foi Deus quem fechou aquela porta. Você estava pronto. Você tinha planos, tinha fé, tinha até paz no coração. Mas a porta não abriu. Você bateu, esperou, chorou, clamou e nada. E aí veio a dúvida: será que Deus me ignorou? Mas Ele não te ignorou. Ele te protegeu. Sabe, irmãos, tem portas que não se abrem, não por falta de fé, mas por excesso de amor. Deus sabe o que você não sabe. E por isso Ele escolheu fechar a porta. Para te preservar, para te preparar, talvez para te redirecionar. Tem situações que a gente só entende depois que a poeira baixa. Na hora, parece que a vida virou as costas. Mas com o tempo você começa a enxergar. Se aquilo tivesse dado certo,
hoje eu estaria preso em algo que teria me destruído. E é aí que a ficha cai. Aquela amizade que esfriou, aquele relacionamento que não vingou, aquele emprego que parecia ser o ideal para você, mas acabou não saindo. Tudo isso pode ter sido Deus te guardando de um sofrimento maior lá na frente. A gente ora pedindo livramento, mas às vezes se recusa a aceitar a forma como Deus nos livra, porque nem sempre vem como a gente quer. Às vezes, o livramento vem como silêncio, como distância, como decepção. Mas isso não é rejeição, é direção. Deus não fecha uma porta à toa. Ele fecha muitas vezes para proteger a sua mente, seu coração, sua caminhada. E mesmo que você tenha chorado por causa dessa porta, ela não se abriu porque Ele te ama. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que faz com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações do YouTube para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes das demais pessoas, antes dele ficar público aqui para todas as pessoas do YouTube. É uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua generosidade. Você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, se Deus fechou, é porque não era para continuar. E mesmo que hoje você ainda esteja tentando entender, apenas confie. Deus não trabalha com descaso, Deus trabalha com propósito. E o que Ele está fazendo agora pode até doer por um tempo, mas lá na frente você vai agradecer. Tem hora que a gente insiste tanto em algo que começa a chamar de fé, o que na verdade já virou teimosia. A gente ora, jejua, busca sinais, pede confirmação, mas lá no fundo já sabe que aquela porta fechada não é injustiça, é livramento. Só que a alma carente tenta negociar com Deus. A gente se convence de que se fizer mais força, mais sacrifício, mais oração, Ele vai ceder. Mas Deus não cede à nossa ansiedade. Ele responde com amor, mesmo que a resposta seja não. Tem gente que ora pedindo direção, mas só aceita se for na rota que ela mesma planejou. E quando a direção de Deus não combina com o mapa da nossa expectativa, a pessoa se revolta. Mas Deus não trabalha com mapas humanos. Ele é o caminho, Ele é o seu GPS. Ele sabe onde essa estrada termina. E se Ele interrompeu a sua trajetória, é porque estava prestes a te resgatar de um acidente que você nem sabia que ia acontecer.
Quantas vezes você já sentiu que algo era para ser, mas o tempo passou e nada aconteceu? Quantas vezes você colocou todas as suas fichas numa situação, numa pessoa, num projeto, e mesmo com boas intenções, tudo desmoronou? E aí veio a dor, a dúvida, a sensação de abandono, mas Deus não te abandonou. Ele apenas fez o que um pai amoroso faz. Te protegeu, mesmo quando você não entendeu. Deus vê lá na frente, irmãos. Ele vê o vício que ainda não apareceu. Ele vê a traição que ainda não foi revelada. Ele vê a estagnação que você chamava de estabilidade. Ele sabe o que vai adoecer a sua mente, o que vai endurecer o seu coração, ou até mesmo roubar a sua fé. E por isso, tem portas que ele fecha. Mesmo que você chore, mesmo que você esperneie, mesmo que você ache injusto, porque portas abertas nem sempre são sinônimo de bênçãos. E portas fechadas, muitas vezes, significa misericórdia. Se o céu trancou algo na sua vida, é porque Deus te ama. E quem ama não permite que você se afunde só porque você quer alguma coisa. Deus não quer que você viva de esmolas emocionais. Ele quer te mostrar o caminho que Ele mesmo preparou e que você só vai enxergar quando parar de olhar para trás. E tem casos em que a porta que se fechou foi a da vida. Você orou, você acreditou, você chorou aos pés de Deus, pedindo um milagre, e mesmo assim, aquela pessoa amada se foi. E agora? Como seguir com esse tipo de silêncio dentro do peito? Como acreditar de novo quando parece que nem a fé foi suficiente para impedir que o pior acontecesse? Olha só, eu não vim aqui para dar explicações, nem para dizer que vai passar, como se isso apagasse a sua dor. Eu só quero te lembrar, com todo respeito à sua dor, à sua história, que você não está sozinho. Deus viu cada lágrima que você derramou no escuro. Ele esteve presente em cada madrugada em que você pedia só mais um dia, só mais uma chance. Ele não ignorou o seu clamor. Ele apenas respondeu de um jeito que hoje você ainda não consegue entender. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: eu creio no propósito de Deus. Amém? Eu creio no propósito de Deus. Tem dores que não se resolvem com lógica, mas com o tempo, com fé, com colo. E o colo de Deus ainda está aí. Mesmo que você esteja bravo ou brava com Ele, mesmo que você tenha se afastado depois da perda, porque Deus não é como a gente, irmãos. Ele não se ofende com o seu luto. Ele entende. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele quer que você saiba, ainda há vida depois da dor. Ainda há vida depois da perda. Não igual, não como era antes, mas ainda há vida sim. E Ele quer caminhar com você por esse novo caminho, um passo de cada vez. Talvez essa porta tenha se fechado de um jeito cruel, inesperado, injusto, mas com o tempo você vai perceber que Deus não saiu de cena. Ele ficou. Ele segurou a sua mão junto com as mãos dele. Mesmo quando você não conseguiu segurar sozinho, Ele estava ali, firmando seus passos. E mesmo que hoje tudo ainda esteja em silêncio, saiba, Deus nunca parou de cuidar de você. Deus não cancela o propósito só porque a rota mudou.
Ele redireciona, Ele ajusta. E o que hoje parece fim, amanhã pode ser o lugar onde nasce algo novo. Eu sei que é difícil acreditar nisso quando o coração ainda está pesado. Mas Deus não age só nos começos felizes. Ele também age depois das perdas. Ele não escreve só em folhas em branco. Ele escreve por cima das páginas manchadas, rasgadas, cheias de erro e saudade. E mesmo assim, a história continua linda. Talvez a porta que se fechou tenha deixado você se sentindo parado, fracassado, sem rumo, sem chão. Mas tem algo que você precisa saber. O céu ainda está escrevendo a sua história. Amém? O céu ainda está escrevendo a sua história. Você ainda tem capítulos de superação. Você ainda terá páginas de alegria verdadeira. Ainda tem promessas sobre a sua vida que vão se cumprir. Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa, escreva o nome aqui, escreva esse nome aqui. Se você se lembrou de uma situação específica, de uma porta que se fechou, ou de uma porta que se abriu, ou que você quer que se abra, escreva aqui essa situação, ou resuma ela com apenas uma palavra. Por exemplo, família, trabalho, saúde, vida financeira. Escreva aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com reverência, com gratidão e com o coração aberto. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o Senhor continua sendo a nossa direção. E mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Obrigado, Pai, por cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Obrigado por essa pessoa que mesmo com dores que ninguém vê, não desistiu de te buscar. Essa pessoa que apertou o play nesse vídeo, com a alma cansada, mas com a fé viva, que mesmo em silêncio continua te chamando, te esperando, acreditando que o Senhor tem algo preparado, mesmo depois das portas fechadas. Espírito Santo, traga luz nas áreas que ainda estão escuras dentro de nós. Que aquilo que ainda nos prende seja agora colocado diante do Senhor com sinceridade. Que a nossa vontade se renda à vontade do Pai. Que a nossa pressa se curve diante da Tua sabedoria. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando o luto nesse momento. Por essa pessoa que orou com toda a fé, mas viu alguém que ela amava partir desse mundo. Por aquele que acreditou até o fim e mesmo assim teve que lidar com a despedida. Que o Senhor abrace essas pessoas agora, Deus. Que a Tua presença preencha esse vazio que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Mostra que o Senhor não ignorou o clamor. Apenas respondeu de um jeito que hoje, para nós, é difícil de aceitar. Mas mesmo assim, cremos que o Senhor continua sendo bom e continua sendo o nosso Pai. Eu oro por aqueles que estão recomeçando, por aqueles que estão voltando para os Teus braços depois de terem se afastado. Por essa pessoa que experimentou feridas espirituais, emocionais, que teve frustrações com a vida, decepções com promessas não cumpridas. Que ela se sinta acolhida agora. Que o Senhor remova toda a culpa. Derrube, ó Pai, todo muro emocional. Mostre a ela que ainda dá tempo, que ainda tem planos, que ainda tem vida pela frente.
Ó Deus, que o Senhor dê libertação, paz, alegria, prosperidade a essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que o Senhor cure essa enfermidade. Contempla, Pai, a dor desse teu filho, dessa tua filha. Ó Deus, conceda a tua provisão para aqueles que passam por um momento de escassez. Eu apresento ao Senhor cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo e também cada situação que foi descrita aqui. Eu oro por essa pessoa que me ouviu até esse momento aqui do vídeo, que ela receba agora o teu abraço, que ela perceba que não está sozinha, que a vida dela não acabou com a porta que foi fechada, que a história não parou naquilo que deu errado, porque nós cremos que o Senhor tem algo novo preparado e que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo no silêncio, mesmo quando não parece. Renova, Pai, essa mente, fortalece esse coração e que ela possa descansar no fato de que se uma porta foi fechada, é porque essa foi, nesse momento, a vontade do Senhor. E nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa palavra abençoa a sua vida? Então clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha
importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente. Nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais.
Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca.
Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por Ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para Te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na Tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo.
Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.